Querida igreja, eu tenho a alegria de saudá-los com a paz do Senhor. Você está bem com Jesus? Que bom que você rompeu todas as barreiras, furou todos os bloqueios, inclusive os espirituais, e chegou aqui esta noite. Porque você quis chegar. E Jesus quis que você chegasse. Isso é, no mínimo, poderoso demais para nós e para a nossa compreensão. Minha palavra de gratidão ao pastor desta casa, que já me serviu tão bem essa noite com esse pedestal. É verdade que vocês aqui, muito modernos, não usam pedestal, mas a pregadora precisa ficar no limite quadrado dela, e o limite é com esse pedestal. Só preciso ajustar. Pronto, acho que agora deu certo. Bíblia na mão, por favor. Minha palavra de gratidão ao pastor desta casa, ao casal pastoral deste setor, pastor Gonzaga, irmã Maigley, toda a sua diretoria. Uma alegria voltar à minha casa. Esta é sempre a minha casa. Eu estou há alguns 3 meses em Candelária, mas eu sempre me reporto a Satélite como sendo a minha casa base, pelo menos foi durante quase 8 anos. Quero também louvar ao Senhor pela vida dos meus pastores aqui, pastor Celedon, pastor Isaías. Eu amo vocês, o Senhor sabe disso. Pastor Genilson, suas famílias e todo este lindo congresso. Bíblia na mão, por favor. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, eu quero fazê-lo. Nós fizemos a leitura oficial desta noite com a narrativa de Mateus, não foi? Quero fazê-lo com a narrativa de João. Capítulo de número 20. E enquanto você encontra o verso de número 15, 16, 17 e 18, eu quero também saudar a esta que já é a cantora do segmento feminino da IEADERNE. Cantora Marielle Araújo, ela está em quase todos os congressos. E eu soube que ela esteve aqui ontem. Sim. Obrigada, pastor. Pois é, o William estava se segurando para não me emprestar o pedestal dele, mas agora deu certo. Será que entra aqui? Sim. Então vamos ler. Vocês encontraram o texto? João, capítulo de número 20, versículos de número 15 ao 18. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem buscas? Ela cuidando ser o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, aleluia. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer, meu mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai, dize aos meus irmãos, que eu subo para meu Pai, vosso Pai. Subo para meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe mandara dizer tudo aquilo. Se você acredita na verdade dessa palavra, diga amém. Obrigado, queridos, pelo auxílio aqui, por todo o carinho conosco, pela lembrança de nosso nome, por todas as orações. Comigo também a minha querida amiga
amiga da minha família, amiga de estradas, irmã Thelma. Você veio, que bom que você veio. Queridos irmãos, que tema lindo, 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 lindo. Todas as vezes que leio, choro, todas as vezes que prego, me emociono. Embora não seja nesse texto que pregamos sempre. Mas todas as vezes que eu me deparo com o texto e com o tema ressurreição, para mim é um tema de celebração. O laço quebra, a gente escapa e o nome do Senhor é glorificado. Jesus nasceu diferente. Jesus viveu diferente. Jesus morreu diferente. Jesus ressuscitou diferente. Foi tão diferente o nascimento dele que acerca do mesmo, por um questionamento da virgem, a mulher, a moça, pobre de Nazaré, que fez ao anjo, ele respondeu dizendo: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Nasceu ou não nasceu diferente? Viveu diferente. Acerca de viver diferente, foi tão diferente, que aparecendo na Bíblia, aos 12 anos, já é indo com seus pais à festa da Páscoa em Jerusalém. Tendo acabado as comemorações, os pais esquecem Jesus lá. Quando se dão conta dele, voltam para buscá-lo, o encontram no meio de mestres e doutores. E aí, quando vão questioná-lo sobre o porquê que ele estava ali, e será que ele não sabia que seus pais ficariam preocupados, ele diz: e vocês não compreendem que a mim implica fazer a obra do meu pai e vir à casa do meu pai? Viveu tão diferente, que também morreu diferente. Morreu em obediência. Obediência até a morte de cruz. E diga-se de passagem, não foram os judeus quem o mataram, nem o diabo, nem as potestades, nem mesmo a morte. Ele foi que quis e por obediência se entregou a ela. Aleluia. Morrendo, pagou uma dívida. Morrendo, ele disse a mais célebre frase: Tetelestai. Pai, está consumado. Ele não disse eu estou consumado. Ele disse o plano foi consumado, a dívida foi paga, a cédula foi rasgada e já está tudo quite. Ressuscitou diferente. Ressuscitou diferente como, irmã Jaqueline? Lázaro também ressuscitou. Mas depois morreu e agora aguarda a segunda vinda. A filha de Jairo ressuscitou. Também morreu e agora aguarda a segunda vinda. O filho da viúva de Naim também ressuscitou. E diga-se de passagem, por poder e graça saídas do próprio Jesus. Também morreu e agora também aguarda a segunda vinda como nós. Mas Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Daqui a pouco esse céu se rasga como uma cortina. Ouviremos ele chamar: vinde benditos do meu Pai. Vocês agora vão possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só ele ressuscitou diferente, porque ressuscitou para a eternidade gloriosa. Falando sobre viver diferente, chegamos no texto. Jesus teve mais ou menos 3 anos e meio de ministério terreno. Tendo pouco tempo, ele focou em fazer o que ele entendia que, além de ser uma agenda divina, uma agenda paterna, era também prioridade. Vamos combinar um parêntese aqui bem rapidinho e vamos aproveitar que só está nós e dizer tudo que a gente tiver que dizer, não é? Nós precisamos, a exemplo de Jesus, entendermos que temos pouco tempo aqui na terra e focarmos no que é especial, importante e relevante.
Jesus, sabendo que tinha pouco tempo, ele focou no que era importante, relevante, especial, divino. Ele focou em amar pessoas, cuidar de pessoas, se relacionar com vidas, justificar vidas, ensinar vidas, salvar, libertar, edificar, pastorear, discipular, ensinar. Jesus nunca se interessou por abrir igrejas, abrir segmentos, visitar muitos templos ou ir todos os dias à sinagoga. Não, não. O templo que ele usava era qualquer cabana, o céu por firmamento, o sol por testemunha e um coração aberto para ouvi-lo pregar. E bem no início do seu ministério, bem no início, lá ainda na Galileia, ele se encontra com uma mulher. O nome dela é Maria Madalena, de quem ele expulsa 7 demônios, que a Bíblia também chama de 7 espíritos maus. Irmão, nós nunca faremos ideia de quão miserável era esta vida. Olhe para mim, olhe aqui para o altar. Nós nunca faremos ideia de quão amargosamente vivia aquela mulher. Jesus encontra ela e, não querendo fazer diferente, ele liberta Maria Madalena. Liberta Maria Madalena de 7 espíritos maus. Salva Maria Madalena. Justifica Maria Madalena. Ensina a palavra a ela. Discipula aquela mulher. Pastoreia ela de um jeito tão glorioso que agora, além dela ser ex-endemoniada, ela agora faz parte da caravana de Jesus. Diga aí, irmão, se o trabalho não foi grande e glorioso. Vocês sabem, ele teve 12 discípulos, que ele mesmo foi quem os escolheu, sem ninguém dar o palpite. Depois vieram outros mais 70, alguns grupos de mulheres também o seguiam. E dentro desta caravana, mais próxima, estava Maria Madalena. Escute, Maria Madalena recebeu uma transformação tão especial, que eu dou por vista, aonde ela passava, alguém dizia, ali é a ex-endemoniada. E não é para ser assim não, irmãos. É para ser assim. Aonde um crente for, é importante que alguém diga, era daquele jeito. Mentia, comprava e não pagava, gostava de um moído, gostava de um grupo, gostava de uma confusão, gostava de uma politicagem rasa, gostava de bater boca com todo mundo. Mas isso era quando ele era. Isso era quando ela era. Hoje ela é ex esse bocado de coisa ruim e é atualmente serva de Jesus, o Jesus bendito, o que nasceu para se relacionar com vidas, o que nasceu para mudar vidas. Porque dizer apenas que ele nasceu, morreu e ressuscitou, parece que fica muito vago, fica muito romântico. Mas enquanto viveu, ele fez questão de apostar, de investir em vidas. Maria Madalena segue sendo por ele pastoreada, discipulada, cuidada, amada, respeitada. Porque Jesus nos dá exemplo de tudo, irmãos. Se nós errarmos ou quando nós errarmos, se o fizermos é porque queremos. Mas temos exemplo de educação cristã, de aconselhamento cristão, temos exemplo de ética cristã, temos exemplo de moralidade, temos exemplo de cultura, temos exemplo de amor, e todo este exemplo culmina em Jesus, o principal personagem do cristianismo sagrado. Aleluia! Eu tenho um pastor, o pastor Henrique, certamente ele vai assistir esse culto posteriormente. Ele é pastor em Parnamirim e ele diz uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse que uma vez um crente desavisado, um crente assim, esses que nós ainda convivemos por uma questão de crescimento, né? A vida cristã e espiritual, ela é como a luz da alva, vai nascendo e crescendo até ser dia perfeito. Estamos todos em construção, estamos todos dentro de um tempo pedagógico. E aí às vezes a gente se encontra com algum crente desavisado. E aí o pastor Henrique disse que um crente muito desavisado interpelou ele e disse: pastor, isso assim.
E ele disse que quando o crente terminou a fala, ele disse: meu filho, hoje eu sou pastor, mas eu já fui um não crente. E quando eu era um ainda não crente, eu já era muito educado. Você não vai conseguir me desconstruir. Além de ter Jesus na vida, eu tenho educação na essência. Meu Deus! Que cristianismo é este? Que pega um analfabeto de pai e mãe e faz ele se comportar como um doutor. Que cristianismo é este? Que eu estava pregando segunda-feira no encerramento do congresso setor 17. E uma moça tão linda, veio falar comigo após o culto, muito cheirosa, muito bem colocada com as suas palavras, muito bem arrumado, o cabelo muito bem alinhado, as unhas muito bem cortadas, tão lindamente posta, tão vestida, tão legitimamente vestida. E depois que ela, em 30 segundos, me contou o testemunho dela, ela disse: continue orando por mim. Eu sou uma diarista, eu trabalho limpando privadas e pias. Eu disse para ela: minha filha, como Deus é lindo na sua vida. Você cheira bem, você tem um bom cheiro dele. A profissão que você tem, ainda que fosse juíza, ainda que fosse magistrada, em nada acrescentaria o que eu vejo em você daqui para aí. Aleluia! Jesus veio para isso, para me colocar no meu lugar, para me colocar no meu lugar, para me fazer lembrar da minha origem. A minha origem é barro, eu sou barro, meu limite é terreno, e se não for a graça dele, eu não consigo. Aleluia, celebre a Deus esta noite. Você não tinha nada que ele gostasse tanto assim de você. Eu não tinha nada que o fizesse me amar antes de ninguém outro a não ser dele mesmo. Eu glorifico a ele porque ele me amou primeiro, quando eu ainda era sua inimiga. Aleluia. E ele vai convivendo, ele vai convivendo, ele vai convivendo, e ele vai convivendo. E ele vai discipulando, ele vai vivendo e convivendo com os discípulos. Um dia, e eu começo a chegar no meio da mensagem. Um dia, isso aqui é profético. Um dia, Jesus cantou um hino. E quando ele acaba de cantar um hino, ele chama os discípulos e dessa feita Maria Madalena não está. Aí ele canta o hino e chama os discípulos para ir ao monte. E quando chega no monte, ele diz: ainda hoje ferirão o pastor, e as ovelhas todas se dissiparão. Ele estava falando sobre Pedro o negar, Judas o trair, e os outros 10 fugirem. Quando ele termina de dizer isso, Pedro, que ainda estava no processo do que eu chamaria discipulado forte, nível hard, Pedro logo se espanta e diz: não, Senhor, que todos te deixem, menos eu. Jesus, que é amoroso como ninguém. Primeira vez que ele responde assim com a ponta da língua, com a resposta na ponta da língua não. E o problema de se ter uma resposta na ponta da língua, com a resposta na ponta da língua não. E o problema de se ter uma resposta na ponta da língua é que quando você tem uma resposta na ponta da língua, alguém faz logo a leitura sobre você. Essa daí pensa tanto que a boca dela já é cheia de resposta. Pedro era assim, Pedro tinha resposta na ponta da língua. Vamos lembrar de uma? Jesus disse: quem é que diz os homens que eu sou? Ah, Senhor, uns que és profeta, outros que és Elias e alguns outros que és Jeremias. Aí Pedro diz: ah, Senhor, mas eu te digo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deu certo, Pedro. Jesus disse: Pedro, quem te revelou nem foi carne nem sangue, quem te revelou isso foi o céu, Pedro. Passou alguns dias, Pedro já tinha tirado 10.
custava a ele se manter dentro do quadrado dele. Dias depois, Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário. Aí Pedro diz: não, Senhor, se poupe disso. Não quero esse negócio para o Senhor, não. Aí Jesus tem que dizer: para trás de mim, Satanás. Oh, que vergonha Pedro passou. Mas não tem nada não, igreja. Porque o Jesus que viveu para se relacionar conosco, que morreu, que ressuscitou para continuar o relacionamento, é poderoso para compensar um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Deixa eu lhe dizer, se você caiu ontem, mas chegou aqui esta noite, é o Senhor dizendo: eu compensei o dia de ontem com o dia de hoje. E se você caiu hoje, Ele está dizendo: eu vou compensar com amanhã, porque eu sou o Senhor que compenso. Eu compenso. Ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes ele não ficará prostrado, porque eu levantarei. Prepare a alma para adorar. 6 dias depois da vergonha que Pedro passou, a congregação de 12 crentes com ele, 11 já estava comentando: tu viu a vergonha que Pedro passou? Tu viu a vergonha que Pedro passou? 6 dias depois, Jesus os convida para o monte. Pedro privilegiado, Tiago e João. Quando chega lá em cima, Jesus começa o culto, um culto daqueles. O culto estava tão cheio de fogo que Jesus se transfigura para eles. Aí Pedro, mais cheio ainda, diz: mestre, façamos 3 tendas aqui, uma para Moisés, uma para o Senhor e uma para Elias. Pedro falando muito outra vez. Aí uma nuvem os encobre e lá de cima uma voz: este é, falando de Jesus, o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É como quem diga: calma, Pedro, a ocasião pede que só Jesus fale. A ocasião pede que só a Bíblia fale. Irmão, tem ocasião que a gente silencia e deixa que uma voz seja ouvida lá de cima. Aleluia. Passados esses dias, chegou então o dia que Jesus disse: é hoje. Vocês se escandalizarão em mim. Ele não disse de mim, porque não havia e nem há escândalo em Jesus. Ele disse: em mim. Pedro: não, jamais, eu não. Todo mundo aqui vai deixar o Senhor, mas eu não. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmão, responda para mim: se isso não for amor, é o quê? Viveu amando, morreu amando, ressuscitou amando, está no céu nos amando. Daqui a pouco dá ordem para o anjo tocar a trombeta e desce nas nuvens, nos leva para eternamente continuarmos este amor, este lindo caso eterno de amor. Pois bem, Jesus agora é preso. E eu começo a concluir. É chicoteado, cuspido, esbofeteado, escarnecido. Jesus vai à cruz, completamente despido. E aí para aquelas irmãzinhas do fogo, não é? Essas irmãs lindas, que no meio de um culto gritam assim: Jesus, tu és lindo! Ele é agora, mas aqui ele não estava. Não estava não, obreiros, não. Não, pastores, não, igreja, não e não. A cruz deixou Jesus feio. Ele estava tão feio na cruz, que Isaías, falando sobre este momento, disse:
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores e experimentados no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías está falando de que momento, igreja? Isaías 53 está falando da cruz. Porque na cruz ele foi tão cuspido, tão chicoteado, tão batido. Ele apanhou tanto, ele foi tão escarnecido, ele foi tão esbofeteado que ele se desfigurou. Ele se desfigurou. Ele estava feio na cruz, porque sobre ele estavam todos os meus pecados, as minhas enfermidades. Ele sentiu tanta dor, doeu tanto, que o pobre do Mel Gibson, nem que ele contasse com a mais alta tecnologia, ele ia conseguir descrever o que viveu meu Jesus na cruz por amor a mim. E pasmem, nada do que Jesus fez foi para eu sentir pena dele. Umas irmãs estavam chorando lá, umas filhas de Sião. Aí Jesus disse: chore não, minha filha, eu estou indo lenho verde queimando. Chore pelos seus filhos que queimarão muito mais. Não é sobre pena, ele não precisava disso. Ele ficou feio porque sobre ele estava toda a minha maldade, todo o meu pecado. E quem passava por Jesus na cruz, e era como um de quem os homens escondiam. Tu sabe o que é esconder o rosto? É eu passar pelo pastor e fazer de conta que ele não está ali. Mas para eu ter certeza que eu não vou nem olhar para ele, eu fazer isso aqui, E como um de quem os homens escondiam o rosto. Ainda bem que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? É verdade que Deus nunca o desamparou, mas era o sentimento que ele estava no momento. Mas graças a Deus que ele obedeceu até o fim. E acerca disso, quando já ressuscitado, diferente do que Isaías profetizou no capítulo 53, João profetizou no capítulo 1 do Apocalipse. Eu vejo um homem no meio de 7 castiçais de ouro. Este é semelhante ao Filho dos Homens. Aleluia. Na cabeça dele já não tem mais uma coroa de espinho, é de ouro. Os seus cabelos são brancos como a mais branca lã. Ele está vestido com um vestido de linho puro, finíssimo, comprido até os pés. Nas suas mãos tem estrelas, na sua boca espadas agudas, seus olhos têm fogo, seus pés estão como que dentro de um latão reluzente. Ele tem na cintura um cinturão de ouro e na coxa dele está escrito: este é o Rei dos Reis. Ela Maria Suri que me era, mãe. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor com S maiúsculo, Senhor dos senhores com S minúsculo. Ele não é Senhor de senhores, ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é raiz de Davi, estrela da manhã, resplandecente estrela da manhã, rebento de Jessé. Ele é o poderoso, ele é alfa, ele é ômega, princípio, ele é fim. Ele tomou da mão do diabo a chave do inferno. Ele tem controle, ele tem domínio, ele tem trono, ele tem vida eterna, abundante vida dele. A vida dele está sobre a minha vida. A cruz poderosa, já disse John Stott. A cruz. Termina agora. Fechei minha Bíblia. 3
6h da tarde. Ele inclina o pescoço. Inclina a cabeça sobre o pescoço. E diz: Pai, em tuas mãos. Ninguém tomou, ninguém roubou. Eu entrego. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Ninguém tomou, ninguém roubou, ninguém furtou, ninguém obrigou. Eu entrego o meu espírito. Eu fico muito feliz com esse glória a Deus, porque me faz entender que você de fato é pentecostal. Porque uma pessoa que bate palma, que grita, que roda, que carrega banco na cabeça, que planta bananeira, que paga mico por aí por conta de um hino, não conseguir dar glória a Deus, falar em línguas e chorar com um tema desse, meu filho, me perdoe. Você vai precisar olhar para a cruz de novo. A cruz está vazia, mas o trono está cheio. Ele está lá e tem um culto ininterrupto lá, com 24 anciãos que cantam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Anjos alados sobrevoam o trono no culto ininterrupto, adorando a Ele, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia desta glória. É sobre esta glória, irmão. É sobre esta glória. É sobre esta glória. 5 minutos e eu termino agora. Escute. Às pressas ele é tirado da cruz. José da Arimateia, devidamente autorizado por Pilatos, o tira de lá, o coloca num túmulo novo, ninguém nunca viu usado, dentro de uma gruta, de um jardim. Maria Madalena está de longe, vendo tudo, e vocês não fazem ideia de como essa mulher sofreu. Mas ela estava dentro de um regimento, de uma... Deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Quando o Senhor inclina a cabeça, entrega o seu espírito, o sol escurece, porque afinal de contas, o príncipe dele havia morrido, ele tinha que bater continência mesmo. Ninguém brilha nessa hora. Jesus morreu, não tem como o sol brilhar, não tem como. Jesus morreu, estrela nenhuma atrevida fica no céu brilhando. Jesus morre, o céu bate continência, reverencia. Jesus morre, a terra treme, reverencia. Jesus morre, o inferno todo fica sob tensão, é reverência. Aleluia. A terra treme, o sol escurece. Quando o sol escurece, automaticamente se inicia o Shabá. Iniciou-se o Shabá para qualquer judeu ortodoxo, não se faz mais nada nessa hora. Aí a mulher está dentro desse regimento. Inclusive, esse regimento é político, é organizacional, é governamental, é religioso. A partir de que escureceu a sexta-feira, já se inicia o Shabá. No sábado, ninguém faz nada. Então, Maria Madalena sofre sexta, sábado, na madrugada do domingo. Deixa eu conjecturar, porque eu sou mulher e posso, eu não quero forçar o texturar. Ela fica olhando por cima do telhado da pobre casa dela, e ela vê entre as frechas um brilho assim do amanhecer do dia. Ela diz: epa, já é domingo, vamos embora. Eu não pude embalsamá-lo, eu não pude colocar óleo nele, eu não pude nem sair na rua, mas hoje eu posso. Acabou o Shabá. Aí ela chama uma companheira, porque para toda boa causa você sempre tem uma companheira. Ela chama outra Maria e sai correndo para o sepulcro. No meio do caminho, ela diz: quem é que vai rolar aquela pedra? Menino, o governo romano botou a pedra de toneladas, lacrou, e ainda tem soldados lá guardando. Como é que a gente vai fazer? Pobre de Maria, nem sabia que quando chegasse lá, o problema já estava resolvido. Quando ela chegou lá, é assim, irmão, é assim. Aqui na terra o homem bota a pedra, lacra, ainda bota 2 soldados. Lá no céu Deus manda um terremoto e abre por dentro o que o homem fechou por fora. Eu vou repetir isso aqui porque é profético. O que o homem fechou para você aqui na terra, é possível que lá do céu Deus mande um terremoto e abra a porta que ele fechou aqui na terra por dentro. Abra por dentro. Ele fechou por fora, lacrou por fora, botou soldado por fora, botou guarnição para alguém usar por fora. Mas o Senhor teu Deus manda um terremoto e a porta se abre por dentro. Quando Maria Madalena chega lá, que ela vê a pedra rolada, igual aquele cenário lindo ali que você pode tirar uma foto. A pedra rolada, sepulcro vazio, ela se desespera e diz: pronto,
roubaram o corpo do meu senhor. Aí ela corre, se encontra com Pedro, se encontra com João, dá notícia a eles. João vem na frente correndo, o Pedro vem atrás, mas quando o João chega na porta do sepulcro, ele não tem coragem de entrar. Cada um tem um perfil, né? Ele ficou na porta do sepulcro e não entrou. Pedro veio atrás. Quando Pedro chegou, emburacou. Quando Pedro entra, se você não escutou nada que eu preguei, escute só isso aqui. Quando Pedro chega, vê a pedra rolada, sepulcro vazio. O lençol que cobriu o corpo do meu senhor morto estava lá jogado, mas o lenço que ele usou estava dobrado em cima da pedra, bem do lado de sua cabeceira. Quando Pedro viu aquilo, ele entendeu tudo, entendeu? Ele ressuscitou mesmo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Mas e o que tem esse lenço dobrado? É que a tradição judaica regia o seguinte termo: se numa festa o anfitrião precisasse sair da sala da festa, do jantar, e quisesse deixar um sinal de que ele ainda voltaria, que ele tinha ido ali e voltava já, ele dobrava o lenço que tinha usado e colocava na mesa. Quem olhasse para o lenço sabia: o dono do lenço foi ali, mas volta já. Jesus foi ali, mas volta já. Pedro entendeu tudo, pastor, mas não teve coragem de dizer nada a Maria Madalena. Voltaram para casa e a pobrezinha ficou: como igreja, o que é que mulher ama fazer? Chorar, irmão. Quem é a mulher aqui que não chora, pelo amor de Deus? E ela chorou. E não é que Jesus está submisso a lágrimas. É que se suas lágrimas são legítimas, ele desce e intervém por causa delas. Maria chorou tanto, chorou, que apareceu um anjo para ela e disse: mulher, por que choras? Eu quero lhe dizer que apesar de não ser minha formação, eu não quero desafiar nenhum psicólogo, mas quero dizer que ninguém está autorizado, pelo menos cordialmente falando, a dizer para você parar de chorar, seja por qualquer motivo. O único que pode lhe mandar parar de chorar é Jesus. Porque quando ele lhe disser não chores, é porque ele já fez a obra pela qual você estava chorando. O anjo diz: por que choras? Aí ela começa com a ladainha: ai, porque levaram o corpo do meu Jesus. Se foi você que levou, me diga onde está. Eu quero só pegar o corpo, colocar óleo, eu quero só colocar perfume. Aí começa a chorar. Nessa hora o anjo sai de cena. A Bíblia, está aqui na Bíblia, você já não vê mais conversa nenhuma com o anjo. Quem entra em cena agora é o dono do lenço. Jesus volta e diz a ela: por que choras? Ela diz, achando que ele é um jardineiro: onde foi que o senhor colocou, meu senhor? Jesus certamente estava de lado, geograficamente falando, ou lá atrás. Eu só sei que Jesus diz assim, ó: Maria. Não, se você nunca teve pastor, você não sabe o que é isso. Se você nunca foi discipulada, você não sabe o que é isso. Se você não vive em comunhão com seu esposo, de conversar todo dia, você também não sabe o que é isso. Só sabe o que é isso aqui quem convive. Ela foi por Jesus orientada. Certamente Jesus dizia a ela: Maria, mulher, fale mais baixo, você agora faz parte da minha caravana. Maria, mulher, ria direito, você agora é cristã. Maria, mulher, compre e pague, você agora me representa. Jesus ensinou tanto a ela que quando ele diz: Maria, ela disse: eu conheço essa voz. Eu conheço esse jeito de me chamar. Oh, o diabo não suporta a sua identidade. Ele não suporta o nome Gonzaga. Ele não suporta o nome Maigleia. Ele não suporta o nome Débora. Ele não suporta o nome Jaqueline. Ele não suporta o nome Janilson. Ele não suporta a nossa identidade. Mas o Senhor ama, o Senhor ama. Ele ama tanto a nossa identidade que Ele nos chama pelo nome. Fecha os teus olhos. Maria. Aleluia. Oh, Maria. Érica Madachuri Alabai. A gente ouve a voz dele e a gente reconhece, porque ele é nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Ela diz Rabone, Rabone, que quer dizer meu mestre. Ela corre para abraçá-lo e ele diz: Maria. Não me detenhas, mulher.
É como quem diga: eu nem tinha agenda para cá de novo, eu só vim aqui porque tu chorou. Mas faz o negócio, Maria. A obra que eu fiz contigo é tão forte, é tão genuína, é tão legítima, que eu te transformo agora numa pregadora, numa entregadora de recados divinos. Vai agora atrás dos meus discípulos e diz assim a eles que eu já ressuscitei e que eu me encontro já com eles na Galileia. É um gabinete pastoral, é um encontro entre o pastor e a ovelha. Vai, Maria, entrega o recado que eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Ainda com os olhos fechados, deixa eu entregar essa última frase. Ele está vivo. Você se sente vivo também? Ele está vivo. Você se sente viva também? Ele está vivo e a cruz não foi o fim, pelo contrário, foi o início da redenção. Ele encontrou-se com os discípulos da Galileia e vai ainda esta noite se encontrar conosco no nosso carro, no nosso quarto, na cozinha, na sala, no banheiro. Aonde eu invocar o nome dele, ele atende, porque ele está comigo, ele está contigo, ele está conosco. Pelos séculos dos séculos, ele está vivo e ele te diz que você se mantenha firme e viva. Vivo, porque daqui a pouco, e não demorará muito, o que nasceu, o que viveu, o que morreu, o que ressuscitou, vem buscar a noiva dele. E para esta noiva que eu me incluo, já está preparado as bodas do Cordeiro. Um passeio de mão dadas das ruas de ouro e de cristal. E sinceramente nem precisava ter ouro e cristal, bastava ter Jesus. E Jesus já está lá e eu vou encontrar-me com ele. Ele vai me abraçar. Vai. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos dará um corpo completamente incorruptível e de extra. Nos dará um nome novo. Um nome novo é escrito numa pedrinha branca, porque nós temos dele a salvação. Glorifique ao Senhor, que tinha tudo para desistir de você, mas não desistiu. Se ele foi capaz de morrer por você, o que é que ele não é capaz de fazer nesta noite de quarta-feira? Daniel disse sobre ele que ele é quem muda tempos e muda as horas. Ele é quem muda rei, estabelece rei. Ana disse sobre ele que ele abate e exalta, fere e sara, mata e dá vida. Eu bendigo a ele, porque Zacarias disse: eis aí um homem cujo nome é o renovo. Eis que eu pus em Sião a pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, não se apresse, não se apresse. Tem uma vitória do céu chegando aqui. Chegando aqui. Tem uma vitória do céu chegando aqui. É a presença dele, é a presença dele aqui. Esse altar todo está cheio da presença dele. A terra está cheia, a igreja está cheia. Eu ouço alarido de glória, de línguas. É a igreja cheia da presença dele aqui. Celebre sua morte. Celebre sua ressurreição. Celebre, porque daqui a pouco a guerra que estamos enfrentando vai terminar numa festa. O céu vai se abrir, nós vamos subir. Alegre-se esta noite. Ele é teu noivo, teu Deus, e te ama.